Existe uma verdade silenciosa por trás do brilho colorido do filme Super Mario Bros. 2023. Nada no projeto foi simples, nada foi rápido e absolutamente nada foi deixado ao acaso. Para entender o impacto dessa animação, você precisa voltar ao início. E o início, curiosamente, começa com um trauma. A Nintendo jamais havia esquecido o filme live action de 1993. O fracasso crítico foi tão doloroso que, por décadas, a empresa se recusou a licenciar Mario novamente para Hollywood. Foi necessário que duas coisas acontecessem: a ascensão meteórica da Illumination com meu malvado favorito e a visão pessoal de Shigeru Miyamoto, que acreditava que estava na hora de mostrar ao mundo como Mario deveria ser interpretado fora do videogame. Esse é o primeiro segredo do filme. Ele existe porque Miyamoto não queria corrigir erros. Ele queria provar que a Nintendo era capaz de comandar a própria narrativa. O que quase ninguém sabe é que as negociações começaram em 2014, em completo sigilo. A Illumination apresentou conceitos, testou artes, demonstrou pipelines de produção e Miyamoto recusou tudo. Ele não queria uma animação infantil genérica. Ele queria capturar a sensação de jogar Mario. A física, a leveza, o ritmo, o humor simples e o universo que parece vivo, mesmo sem explicar suas próprias regras. O processo foi tão rigoroso que, nos primeiros anos, a Nintendo revisava não apenas cenas, mas quadros individuais, interrompendo reuniões inteiras por causa do brilho errado em um bloco. Quando finalmente aprovaram o estilo visual final, a Illumination percebeu o tamanho da responsabilidade. Mario não é apenas um personagem. Ele é uma linguagem, um sentimento global. É por isso que o filme que o público viu em 2023 passou por inúmeras versões. O roteiro inicial era muito mais parecido com uma jornada tradicional de fantasia, com menos humor e mais explicações do mundo. Mas Miyamoto cortou tudo. A regra era clara: o Reino Cogumelo não é para ser explicado, ele é para ser sentido. Assim como em um jogo, o espectador deveria ser jogado dentro da aventura, sem diálogos longos, sem bloqueios narrativos. A Illumination teve então que remodelar toda a estrutura para algo mais musical, mais dinâmico, mais próximo do ritmo de fases de videogame. A abertura em Brooklyn, que remete diretamente ao estilo de animações dos anos 80, surgiu exatamente dessa busca por algo rápido, ágil e icônico. Outro ponto fascinante foi o processo de design dos personagens. O rosto do Mario animado passou por mais de 200 ajustes. Cada músculo, cada proporção, cada sombra do bigode foi discutida por semanas. A Nintendo exigiu realismo estilizado, mas nunca realismo humano. Mario não pode ter rugas, não pode suar, não pode demonstrar expressões que se afastem da linguagem clássica de animação da franquia. A Illumination então criou um modelo híbrido: estilização forte, mas com fluidez moderna, iluminação realista, texturas sutis no tecido e movimentos de câmera cinematográficos. O que se vê no filme é resultado desse casamento peculiar entre simplicidade e tecnologia avançada. Os cenários também foram obsessivamente trabalhados. A equipe estudou centenas de artes dos jogos, desde Super Mario Bros. De 1985 até Super Mario Odyssey. Cada mundo precisava parecer familiar e ao mesmo tempo inédito. A Jungle Kingdom, por exemplo, nasceu de uma fusão entre Donkey Kong Country e arenas romanas, uma ideia tão ousada que quase foi cortada por completo. Porém, quando Miyamoto viu o potencial para expandir o relacionamento entre Mario e Donkey Kong, o mundo foi aprovado e ganhou destaque. A sequência de batalha entre eles foi inspirada tanto em Smash Bros. Quanto em jogos de plataforma clássicos, criando um duelo que funciona como homenagem e reinvenção. A equipe de iluminação enfrentou uma das tarefas mais difíceis da produção: traduzir a paleta surreal de Mario para o cinema moderno sem torná-la infantil demais. O objetivo era permitir que adultos sentissem nostalgia sem parecerem deslocados e que crianças se encantassem instantaneamente. Para isso, usaram técnicas de pintura digital baseadas em pinceladas largas, inspiradas no estilo dos jogos 3D recentes. O verde dos campos, o azul do céu e o amarelo dos blocos foram calibrados quadro a quadro. Um insider chegou a dizer: "Trabalhamos para que cada cor tivesse alma." E então veio a sequência mais ambiciosa de todas: Rainbow Road. O que muitos não sabem é que essa cena levou mais tempo para ser produzida do que qualquer outra sequência do filme. A equipe assistiu vídeos de corridas de drones FPV para replicar a sensação de alta velocidade, com curvas impossíveis e mudanças intensas de câmera. A própria física dos karts foi simulada com ferramentas similares às usadas em animações realistas de veículos. Cada explosão, cada desvio, cada salto, tudo isso foi coreografado como se fosse um jogo Mario Kart real, mas filmado com câmeras cinematográficas. Outro detalhe fascinante da produção foi a música.
O compositor Brian Tyler trabalhou lado a lado com Koji Kondo para reimaginar trilhas clássicas. Cada tema precisava soar moderno, grandioso, mas fiel ao espírito original. A mistura de orquestra épica com melodias minimalistas de 8 bits foi deliberada. Era nostalgia pura, mas apresentada com grandeza cinematográfica. Algumas faixas passaram por mais de 50 revisões até chegarem ao equilíbrio que a Nintendo considerava perfeito. E claro, há o fenômeno Peaches. A música não estava no plano inicial. Jack Black improvisou a melodia em uma sessão de gravação, brincando com o personagem. A equipe ficou tão chocada com o resultado que a cena inteira foi redesenhada ao redor da performance. A Nintendo, que raramente aprova improvisos, não apenas aceitou como pediu que a sequência fosse expandida. O resultado virou um dos momentos mais marcantes do filme, e um dos maiores sucessos musicais inesperados da cultura pop recente. Dublar antes de animar foi outro ponto decisivo. A Illumination é famosa por trabalhar assim, mas a Nintendo aumentou ainda mais o rigor. Cada expressão de Mario e Luigi foi construída sobre nuances da voz. A equipe estudou como rostos animados reagem ao menor movimento dos atores, e isso criou um filme onde as emoções fluem naturalmente. Chris Pratt, muito criticado no anúncio inicial, surpreendeu até Miyamoto, especialmente nas cenas onde o personagem mostra vulnerabilidade. Já Charlie Day trouxe humanidade e nervosismo perfeitos para Luigi, equilibrando humor e carisma. E então surgiram os easter eggs, mais de 130 espalhados pelo filme, desde referências a Kid Icarus, F-Zero e Balloon Fight, até anúncios pixelados de lojas clássicas de videogame. Há objetos escondidos que só aparecem em um único frame. Há melodias secretas tocadas no fundo de cenas específicas. Há até diálogos que recriam frases históricas da franquia. O filme é literalmente uma carta de amor gigantesca. Mas talvez a curiosidade mais impressionante é que a Nintendo controlou todos os aspectos criativos, desde figurino até as sombras. Nada entrava sem aprovação. Nada saía sem revisão. Super Mario Bros. Foi uma produção guiada não por Hollywood, mas pela própria Nintendo, uma empresa conhecida por perfeccionismo extremo. O resultado é mais do que uma adaptação. É um marco cultural que consolidou de vez a ideia de que videogames podem ser traduzidos ao cinema com respeito, paixão e fidelidade absoluta. E talvez seja por isso que o filme se tornou um fenômeno mundial. Porque na sua essência, Super Mario Bros. Não é apenas uma animação divertida, é um triunfo técnico, emocional e histórico. Um projeto que demorou anos, enfrentou dilemas criativos, desafiou regras de Hollywood e conseguiu o mais difícil de todos os desafios: capturar a alma de um personagem que vive no coração de milhões de pessoas. Sabia dessas curiosidades incríveis? Ansioso pela continuação? Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo.